E aí, concurseiro e concurseira do canal de redação da Nath, estamos aqui em modo intensivo para você acelerar a sua preparação e aumentar as chances de alcançar uma nota alta na redação. Estamos juntos aqui e hoje vamos falar sobre conectivos na redação. Qual que é a importância do uso dos conectivos? Por que que você precisa usá-los na sua redação? Inclusive, os conectivos envolvem um critério que todas as bancas, todos os examinadores de qualquer banca para concursos que avaliam redações, avaliam provas discursivas, vão olhar, vão buscar se na sua redação você faz os usos desses conectivos. Que palavras são essas, Nath? O que é isso? Muita gente que escreve a redação para concurso simplesmente não sabe, ou até sabe que existem esses conectivos que são responsáveis aí pela coesão textual, né? A palavra conectivos, inclusive, vem do verbo conectar, que é você estabelecer ligação, fazer a ligação entre os parágrafos do texto. Uma das funções do conectivo é justamente essa, fazer a ligação entre as partes do texto e também fazer a ligação entre a sequência lógica da sua redação. As ideias que você introduz, você precisa desenvolver fazendo uso intencional de algumas palavras que são elementos coesivos que vão estabelecer a conexão. Para que você vai utilizar isso? Para fazer com que a sua redação não pareça ali um amontoado de frases soltas, um amontoado de palavras sem lógicas, um amontoado ali de parágrafos que não estabelece nenhuma relação de conexão entre eles. Então, tudo que houver desconexão na sua redação vai fazer com que a sua nota diminua. Eu vou trazer aqui alguns exemplos de conectivos para você utilizar na sua redação. Quais são os tipos, quais são as classes gramaticais de palavras que incluem aí, os que também exercem a função, na verdade, de conectivos. E vou trazer também nessa aula uma análise de alguns textos que fizeram bom uso de conectivos e outros aí que precisam de ajuste. No final dessa aula eu vou fazer aqui alguns reparos em uma redação que apresentou dentro de um parágrafo existia ali uma boa ideia, uma boa intenção, uma boa forma de apresentar, né, a sequência de informações, mas foi uma redação de uma pessoa que tinha dificuldade de fazer uso de conectivos, acabou fazendo com que o parágrafo ali ficasse truncado, né, acabou atrapalhando o fluxo de informações. Então, conectivos na redação, que classes de palavras são essas, já que eu falei de classes de palavras? Você pode usar na sua redação conectivos que são pronomes demonstrativos. Quais são esses pronomes demonstrativos? Esse, essa, masculino e feminino, isso, que é um pronome neutro, isto, desse, dessa. Todos eles são exemplos de pronomes demonstrativos que você utiliza no seu texto para poder fazer retomada a algum elemento ou alguma palavra que você citou antes. Fique calmo que eu vou mostrar como isso acontece na sua redação, como você pode utilizá-la. Outra classe de palavras, né, e aqui é bom também que a gente retoma esse conteúdo com relação à gramática que tem relação com a classe de palavras, que são as conjunções. As conjunções, inclusive, é motivo de confusão entre os concurseiros, entre pessoas que estudam língua portuguesa, porque muita gente confunde conjunção com preposição, porque a conjunção e a preposição são classes de palavras que têm a função no texto de estabelecer a conexão. A diferença é que a conjunção vai estabelecer essa conexão com uma relação de sentido. A conjunção, ela estabelece um sentido. Por exemplo, quando a gente utiliza no texto mas, contudo, todavia, no entanto, não obstante, são classes de palavras, são conjunções que vão fazer com que você coloque uma ideia e depois, quando você usa no entanto, porém, todavia, vai estabelecer uma relação de oposição. Então, ali eu tenho uma palavra, uma conjunção que eu estou utilizando intencionalmente para poder estabelecer um sentido de oposição. Conjunções que estabelecem, tem várias formas, né, vários sentidos. Na verdade, existem várias conjunções que podem estabelecer vários sentidos. Aqui eu dei um exemplo de conjunções adversativas. Existem também conjunções que vão expressar adição de ideias, ademais, além disso, né? A própria conjunção e. Existem conjunções alternativas ou existem conjunções que você vai utilizar, por exemplo, para poder finalizar uma ideia assim, dessa forma, portanto, por fim. Então,
seu texto precisa aparecer essas conjunções não somente no início de cada um dos parágrafos, mas também é primordial que você faça uso dessas conjunções dentro dos parágrafos do seu texto, tá bom? Além disso, existe outra classe de palavras que também a gente pode utilizar no caso para poder estabelecer essa conexão, que são pronomes possessivos. Quais são os pronomes possessivos? Seu, sua. Geralmente, quando a gente trata de redação para concurso, que você precisa escrever em terceira pessoa, né? Você não pode utilizar a primeira pessoa. Então, aí, nesse caso, a gente vai utilizar mais pronomes possessivos também em terceira pessoa, por exemplo, para o seu desenvolvimento, usando o seu para fazer retomada algum elemento já expresso anterior no texto. Outra estratégia que você também pode utilizar para estabelecer a relação entre as partes do texto é você fazer uso de palavras sinônimas, de termos, elementos sinônimos. Vou mostrar também na redação, que aí você consegue retomar alguma informação, alguma palavra, por exemplo, se eu falei ali de prisão, eu posso depois, em outro momento do texto, ainda falando sobre questões de prisão, usar uma outra palavra que vai indicar isso, como, por exemplo, cárcere, como, por exemplo, detenção. Então, são palavras que você pode utilizar para poder evitar repetição de palavras no texto e que vai ter essa função também de estabelecer essa conexão, né? Então, como que isso acontece no texto, Nath? Me mostra aí alguns exemplos, né, de palavras também que eu posso utilizar na minha redação. Vou pegar aqui primeiro essa redação que tratava sobre a questão de contrabando, é uma redação para a área policial, e aqui é uma redação que ela apresenta um bom uso de conectivos, né? Como eu já mencionei. A partir daqui eu não vou fazer uma análise do texto todo, vou focar aqui somente nas passagens que envolvem o uso de conjunções. Na verdade, o seu texto inteiro precisa aparecer em alguns momentos, na verdade, as conjunções. Então, aqui começa nesse sentido, porque aqui a gente tem, nas primeiras linhas, a introdução. Primeiro introduziu a ideia, contextualizou a temática, apresentou os aspectos, se for o caso de uma redação expositiva. Se for um caso de uma redação argumentativa, você vai expor ali as ideias que você vai desenvolver em cada um dos parágrafos, somente mencionar. E depois segue aqui, estabelecendo essa relação entre a introdução e o primeiro parágrafo do desenvolvimento. Nesse sentido, o Código Penal tipificou em seu artigo 334 o crime de contrabando, vírgula, que consiste na entrada irregular de produtos e mercadorias no Brasil. Ponto. Assim, aqui é conectivo e conjunção, porque apareceu aqui após uma pausa. Isso também é muito interessante, que eu recomendo também que após uma pausa no parágrafo de desenvolvimento da sua redação, você já busque iniciar a sequência com algum conectivo que tenha relação com o que você quer expressar naquela passagem do texto. Aqui, a intenção de quem estava escrevendo, do candidato, era utilizar, né, era fazer uma conclusão das ideias. Então, por isso que trouxe essa conjunção que expressa a finalização. Muita gente também confunde, que acha que conjunções que têm esse sentido de finalizar só devem ser usadas no parágrafo de conclusão. Não, você pode muito bem utilizá-las ali no final do seu parágrafo de desenvolvimento, para poder encerrar, fazer aí um desfecho de uma ideia. Então, ele segue aqui. Assim, caso uma pessoa compre grandes quantidades de mercadorias no exterior e adentre no território brasileiro, estará incorrendo neste crime. Olha aqui, um pronome possessivo. Qual crime? O crime que foi mencionado aqui no início. Deixa eu pegar aqui outra caneta. Ó, neste crime, qual? O crime de contrabando. Então, usou aqui um pronome possessivo e também um elemento que é sinônimo para poder evitar a repetição de termos, né? Isso também é estabelecer conexão. Começando aqui, o segundo parágrafo do desenvolvimento poderia ter começado também fazendo o uso de um conectivo, qual, Nath? Aqui poderia ser, diante disso, com o objetivo de combater essa prática, ou novamente aí fazendo uso
do pronome que prática, a prática de contrabando, essa prática criminosa. Então segue aqui. As forças policiais realizam apreensões diariamente de cargas contrabandeadas que consistem em cigarros, bebidas, remédios proibidos no Brasil, equipamentos eletrônicos diversos para serem usados com fins ilícitos e em grandes quantidades. Essas mercadorias, quais mercadorias? Essas mercadorias que acabou de mencionar. Quais delas? Cigarros, bebidas, remédios, equipamentos eletrônicos. Então, todas essas mercadorias, está usando aqui um pronome demonstrativo para poder sintetizar e fazer a conexão entre uma informação que já tinha sido, que acabou de ser expressa aqui na redação. E depois segue. Essas mercadorias influenciam direta e indiretamente na saúde e na economia nacional, haja vista que, aqui também, é um conectivo que vai indicar, né, uma vez que, haja vista que, com a intenção de, ao fazer o uso desses produtos advindos ilicitamente, deixa-se de movimentar o comércio nacional, vírgula, aqui faltou vírgula, porque temos aqui um gerúndio, né? Ao fazer o uso desses produtos advindos ilicitamente, deixa-se de movimentar o comércio nacional, vírgula, diminuindo a receita pública e, vírgula, também porque aqui a gente tem uma conjunção intercalada, e a função dessa conjunção no texto também é uma função de conectivo ainda, que vai significar, que vai indicar que você vai acrescentar mais informação. Ainda, o consumo gera danos à saúde, lotando ainda mais os postos públicos. Outra correção que eu vou fazer aqui nesta redação, que não tem relação com o conectivo, mas tem relação com um critério que, principalmente, para quem vai fazer concursos para a banca Sebrasp, precisa ficar atento, porque a banca gosta muito de penalizar o candidato com relação à grafia, com relação à forma como você escreve as palavras. Observe aqui, nessas passagens. Mercadorias que influenciam direto e indiretamente, ó como esse ó, na verdade parece ó, mas é um A, está escrito. Falta a perninha, né? Então, recomendo que você escreva da forma mais correta possível. A banca vai te penalizar por isso quando você escrever um O igual a um A. E na economia. Toma cuidado também com essas questões de grafias para não ser penalizado. Bora passar aqui para outra redação. Aqui começou o primeiro parágrafo também do desenvolvimento, com um conectivo que vai indicar que você vai iniciar, introduzir as suas ideias. Primeiramente, destaca-se que diversas transformações sociais são originadas pelo desenvolvimento de ferramentas digitais na atualidade. Entre elas, olha o uso do pronome possessivo que comentei lá no início dessa aula. Entre elas quais? Aqui, ó, a gente está usando o pronome, na verdade o candidato usou um pronome possessivo para poder retomar um elemento que ele expressou aqui 2 linhas antes. Elas o quê? As transformações sociais. Depois segue. Entre elas, tem-se a dependência da tecnologia da informação, já que também é um conectivo que vai indicar, né, uma finalidade, já que é a modernização do sistema de ensino, acentuada pela epidemia da Covid-19, foi possível transmitir conhecimento através de aulas online para lugares longínquos. Também foi possível, aqui, essa palavra também que vai indicar, que vai acrescentar mais uma ideia, também foi possível ainda executar atividades de trabalho no sistema home office, que possibilita ao funcionário em casa, que possibilita ao funcionário ficar em casa sem necessidade de ir para a empresa. Então, a gente percebe aqui, ó, se olhar toda a redação, sempre vai encontrar conectivos, né? Em segundo lugar, mostrar aqui o parágrafo 2. Pois, que indica que você vai explicar também. Ademais,
conectivo que vai indicar que você vai acrescentar ainda mais ideias e que é muito bom você utilizar na sua redação, porque você vai precisar apresentar mais de um exemplo, apresentar mais de uma ideia, mais de um argumento para poder merecer a nota máxima de conteúdo. Então, é muito importante que você faça uso desses conectivos que vão indicar que você vai acrescentar ideia, para poder garantir também que a sua redação vai ter aí mais de um exemplo, que é o que eu recomendo que você coloque. Porquanto, também que vai indicar finalidade. Então, se você buscar na redação, você vai encontrar várias palavras que vão estabelecendo essa conexão e essa sequência lógica entre as ideias. Agora eu vou mostrar uma redação que ela precisa melhorar nesse quesito de conexão, né, de uso de conectivos, para que vocês também vejam como que, quando você utiliza esses conectivos de maneira inadequada, vai fazer com que interfira no sentido do seu texto, e isso é muito ruim, porque você vai querer que o examinador entenda o seu ponto de vista, entenda a sua exposição de ideias. Começa com o conectivo. Posteriormente, é necessário abordar que, ao tratar adolescentes em conflito com a lei como adultos, pode aumentar ainda mais a violência e criminalidade, pois aqui não precisaria fazer uma pausa, né? Porque a gente tem uma oração de valor explicativo. Pois os presídios são superpopulosos, segundo o IBGE, o Brasil possui a terceira maior população carcerária do mundo. Além disso, agora sim é que deveria haver uma pausa, né? Além disso, são insalubres e denominadas por organizações criminosas. Dessa forma, esse ambiente irá dificultar a ressocialização desse adolescente e aumenta a probabilidade de, quando sair, ele, pronome pessoal também pode assumir a função de conectivo, volte a delinquir, cometendo crimes ainda mais graves. Então, aqui a gente tem uma redação usando conectivo número 1, conectivo número 2, número 3, número 4, número 5, 6, 7. A questão aqui entra na linha 16, quando a gente usa a conjunção pois, e que vai indicar que você vai explicar alguma coisa, mas aqui também há uma falha de pontuação. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou redigir aqui esse parágrafo, fazendo alguns ajustes em termos de pontuação e também na forma como são introduzidos esses conectivos, para deixar esse parágrafo aqui mais redondo, né? Já que ele está bem elaborado. Só está aqui havendo alguns ruídos. Bora lá. Vou transcrever aqui. Posteriormente, é necessário abordar que, ao tratar adolescentes em conflitos com a lei, como adultos, ainda colocarei esse verbo no futuro, poderá, com uma possibilidade, aumentar ainda mais a violência e criminalidade. E não basta somente fazer a afirmação, você precisa trazer aí uma comprovação, um dado, citar alguma pesquisa, citar algum livro, alguma outra informação adicional para poder comprovar essa afirmação que você faz na sua redação. Então, aqui segue. Nesse viés, ou nesse sentido, os presídios são superpopulosos. Na verdade, eu até colocaria assim, nesse sentido, existe, é um dado, né? Existe o problema da superlotação nos presídios, pois, agora sim, eu entraria o pois, segundo o IBGE, pois, na verdade aqui entraria com uma conjunção intercalada. Vou marcar também os conectivos que já foram utilizados aqui nesse fragmento. Vou colocar aqui também justificado. Posteriormente, é necessário abordar que, ao tratar adolescente, tal, nesse sentido.
Existe o problema da superlotação dos presídios, pois, segundo o IBGE, o Brasil possui a terceira, é bom você escrever também por extenso, população, a terceira maior população carcerária. Do mundo. Ponto. Na verdade, dá até para juntar, além do fato de os presídios, as prisões, posso mudar, possuírem condições insalubres, e serem muitas vezes, até colocaria esse muitas vezes para não generalizar, dominadas por organizações criminosas. Ponto. Mais um conectivo. Dessa forma, agora aqui é só repetir que o desfecho está muito bom. Esse ambiente irá dificultar a ressocialização e poderá aumentar. Bom você modelar isso daqui para poder não fazer uma informação, não expressar uma informação muito taxativa, poderá aumentar a probabilidade de quando sair ele volte a delinquir ou até colocaria aqui, usaria a conjunção ou cometer crimes mais graves. Marcar aqui todas as conjunções desse parágrafo, posteriormente, nesse sentido, pois, além de. Dessa forma, para expressar a conclusão, ele, para se referir a quê? Aos adolescentes, aqui ó, eles, seria bom até seguir na mesma concordância, porque no início do parágrafo coloca adolescentes em conflito com as leis. E aí, já que vai retomar com o pronome possessivo e no início utilizou o plural, é bom que você mantenha. Eles voltem a delinquir ou cometerem crimes mais graves. Olha só como ficou esse parágrafo do desenvolvimento, a diferença. Posteriormente, é necessário abordar que, ao tratar adolescentes em conflitos com a lei como adultos, poderá aumentar ainda mais a violência e criminalidade. Nesse sentido, existe o problema da superlotação nos presídios, pois, segundo o IBGE, o Brasil possui a terceira maior população carcerária do mundo, além do fato de as prisões possuírem condições insalubres, posso até juntar, além do fato das prisões possuírem condições insalubres e serem, muitas vezes, dominadas por organizações criminosas. Dessa forma, aqui vou encerrar a ideia no parágrafo, dessa forma, esse ambiente irá dificultar a ressocialização e poderá aumentar a probabilidade de quando eles saírem, ou de quando os jovens, posso utilizar um sinônimo, de quando os jovens saírem, voltarem. Dessa forma, esse ambiente irá dificultar a ressocialização e poderá aumentar a probabilidade de quando os jovens saírem, voltarem a delinquir ou cometerem crimes mais graves. Ponto final. Agora sim, a gente tem uma redação aqui com um bom
desfecho. E agradeço muito a todo mundo que ficou comigo aqui até o final dessa aula. Recomendo que você pratique redação, porque não há nota boa na redação sem treinar. E como estamos aqui nesse intensivão de redação da Nath, deixei aqui embaixo no link da descrição para você se inscrever, receber todos os materiais, conteúdos de aula, informações sobre aulas ao vivo. Vou abrir também no final desta semana vagas para o meu programa de acompanhamento de redação para você acelerar a sua preparação e aumentar as chances de alcançar uma nota de excelência e ter o seu nome na lista de aprovados. Já deixa o seu like se você chegou aqui até o final, compartilha esse vídeo com concurseiros e concurseiras que precisam escrever uma boa redação. Também se inscreve nesse canal se você ainda não está inscrito e a gente se vê no próximo vídeo.